Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre o assunto de comunicação ou sinalização celular. Na aula passada, a gente falou um dos assuntos mais importantes dessa disciplina. Eu gosto de frisar isso porque esse realmente vai ser o assunto mais abordado nas nossas atividades avaliativas. Então, o que quer que aconteça daqui para frente, seja presencial, seja à distância, o assunto de ciclo celular, divisão celular, mitose, meiose, intérfase, vai ser o assunto mais abordado. Eu estou repetindo isso para vocês estudarem com muita atenção. Por que eu estou falando isso agora se esse assunto já foi dado? Eu passei para vocês essa atividade, né? Que foi uma atividade relativamente simples, que era para vocês fazerem um glossário. O que significa um glossário? É tipo um dicionário, mas é bem curtinho, onde vocês vão colocar numa página todas os termos, que são muitos e são muito semelhantes, para vocês colocarem esses termos numa folha com suas definições. Então, são todos os termos que a gente abordou na aula passada, que vocês acham que é importante você colocar ali e que eles são escorregadios, vamos dizer assim, né? Se eu falo centríolo, centrosomo, cromossomo, cromatina, cromátides irmãs, cromossomos homólogos, são nomes muito semelhantes, mas que é muito importante que vocês saibam distinguir, diferenciar. Se vocês não tiverem conseguindo diferenciar, vocês vão escorregar nas nossas questões, seja nos questionários de atividade, seja numa possível prova presencial. Então, eu volto a definir aqui. O assunto da aula passada é o mais importante. Façam essa atividade com muita atenção. Eu entrei agora há pouco na nossa sala de aula online, o Google Classroom, e eu vi que menos da metade de vocês entregaram essa atividade. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque eu acredito que quem fizer isso de todo jeito, copiado da internet, ou fizer rápido, sem colocar muita atenção, sem escrever com suas palavras, sem se dedicar para fazer esse exercício, vai ter problema nas atividades, certo? Então, não façam essa atividade de qualquer jeito jogada. Não façam. Façam com muita atenção. A atividade ela não tem a função de dar ponto porque você fez, tá? A atividade ela tem a função de fazer você exercitar o assunto que você precisa estudar. Então eu passo a atividade, não é para você fazer de qualquer forma, entregar no prazo para ganhar pontuação, porque isso não adianta de nada. O que interessa é que você estude, aprenda, utilize os conceitos que você estudou na atividade para que isso valha para você aprender. Senão não adianta de nada, tá? Então, eu pedi também que vocês fizessem uma tabelinha comparando a mitose com a meiose para vocês, né, colocarem destacado quais as diferenças desses dois tipos de divisão celular. E eu pedi para que você fizesse uma ilustração à mão de cada etapa da meiose, incluindo as etapas da prófase, que tem aquela leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, todas elas têm que estar ilustradas ali. Isso tudo vocês vão colocar num arquivo ou colocar em mais de um arquivo e entregar pelo Classroom, tá? Vocês vão lá na atividade, abre a atividade, tem o botãozinho para enviar material, vocês vão enviar o material ali e vai ficar salvo no nome de vocês, depois eu vou corrigir com calma. Então, façam essa atividade com dedicação. É muito importante que vocês aprendam esse conteúdo, tá bom? Então, só para a gente resumir, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o ciclo celular, o processo da célula de se
dividir e se preparar para dividir e voltar a se dividir e se preparar para dividir e voltar a se dividir. Então é um ciclo, né? Ela fica rodando nesse ciclo, tá? Então a gente vai ter as fases da intérfase, a fase G1, a fase S e a fase G2, onde vai acontecer vários eventos, né? Na fase G1 a gente vai ter a preparação para a divisão, ela vai ter uma alta atividade metabólica, vai duplicar todos as suas organelas, ela aumenta de volume, né? Na fase S, S de síntese, síntese de quê? Material genético. A célula vai duplicar o seu material genético, né? Tem até ali um gráfico embaixo onde a gente está vendo a duplicação do material genético. Acontece um processo molecular que é a replicação do DNA. Então, toda a informação genética vai ser duplicada, vai ser feita uma cópia para passar para a célula filha. Na fase G2, a gente vai ter uma duplicação dos centríolos ou dos centrosomos e a gente vai ter um checkpoint, né? Um ponto onde a duplicação do DNA vai ser toda checada para ver se não tem nenhum erro e se a célula pode seguir em frente. Se ela tiver com algum erro que não consiga ser reparado, a célula entra em apoptose, a morte celular. Mas, se ela tiver com tudo certinho, ela entra na fase M, na fase de divisão celular. E aí, a gente viu que se a célula for uma célula gamética, uma célula sexual, ela vai fazer meiose. Se a célula for uma célula somática, uma outra célula do tecido qualquer que não seja responsável por produzir os gametas, aí ela vai fazer mitose. Então a gente viu as fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, né? Então, na prófase, os cromossomos vão se condensar, o núcleo vai desaparecer, os centríolos vão começar a se separar, vão começar a aparecer os fusos mitóticos. Na metáfase, os cromossomos estão alinhados na placa metafásica, no centro da célula, de forma linear. Na anáfase, as cromátides irmãs se rompem, se separam e vai uma para cada polo da célula. Depois, na telófase, a gente tem tudo o contrário da prófase. É a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento do núcleo e o final, a citocinese, que é o rompimento, a separação física das duas células filhas na mitose. Então, se as células forem células gaméticas, células que vão gerar os gametas, células sexuais, elas vão fazer a meiose. Então, aí vocês estão vendo no iniciozinho a replicação do DNA, que vai acontecer na fase S, e depois as duas fases da meiose. A meiose é dividida em duas grandes fases, que são a meiose 1 e a meiose 2. Cada uma dessas fases é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. E aí, a prófase 1 da meiose 1, a gente vai ter a subdivisão ainda naquelas etapas que a gente viu na aula passada, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Então, cada uma dessas etapas a gente vai ter eventos bem específicos. E a gente viu isso tudinho direitinho na aula passada. Lembrando sempre que a meiose ela vai dar origem a células totalmente diferentes, tanto diferentes entre si, como diferentes da célula-mãe geneticamente, certo? Então, os gametas, eles são todos diferentes. A gente viu isso na aula passada. Vocês estão vendo aí ilustrados essas partezinhas vermelha e azul dos cromossomos que eles trocam, que é o fenômeno do crossing over ou permutação, né? Então, esse é um fenômeno extremamente importante que vai garantir a variabilidade genética. Tá tudo isso resumidinho aqui nesse próximo slide, onde vocês veem todas as etapas da meiose. Prófase 1, que é dividida: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, que ela está entre parênteses, mitose, porque ela é muito parecida com a mitose. A diferença é que a gente só vai ter metade do número de cromossomos, tá? Mas é bem semelhante. A gente vai ver aí que no final das contas, as células que vão se formar, elas são haploides, né? Que a gente viu na aula passada. A célula-mãe tem dois conjuntos de cromossomos,
Na mitose, a célula filha também tem 2 conjuntos de cromossomos. As células mãe e filha são clones, são totalmente idênticas na mitose. Na meiose, a célula mãe tem 2 conjuntos de cromossomos, ela é diploide. E a célula filha tem um conjunto de cromossomo, ela é haploide. Ela é diferente da célula mãe e elas também são diferentes entre si. A gente viu que uma célula mãe dá origem a 4 células filhas haploides na meiose. E aí tem aí também, lembrando, o fenômeno importantíssimo do crossing over, da permutação. Então, relembramos aí todo o processo de forma bem resumida. Então, se vocês não estão com esses nomes muito claros, se vocês não estão com esses eventos que acontecem em cada etapa muito claros, se vocês não sabem a importância, se vocês não sabem as diferenças de cada etapa dessa, eu aconselho que vocês revisem a aula, estudem, vão atrás de videoaulas. Eu coloquei várias videoaulas. Eu coloquei esses links lá no nosso Classroom, onde vocês têm 2 vídeos que são filmagens de microscopia, vídeos reais das células em divisão, só para vocês ilustrarem o processo. E também tem 2 vídeos que são animações gráficas e vocês conseguem ver passo a passo cada etapa que acontece, quais os eventos que acontecem em cada etapa. Não se limitem a esses vídeos, tá? Não se limitem à minha aula, não se limitem a essas animações. Vão procurar informações em livros, vão estudar livros, fazer resumo, escrevam as informações, façam ilustrações, vão fazer questões online, tentar resolver. E aí a gente vai ter realmente um estudo bem feito, né? Um estudo bem feito você precisa ler, reproduzir, escrever, fazer áudio, faça como você achar melhor, mas você precisa exercitar, fazer questões, assistir vídeos, mas isso tudo precisa ser feito para você realmente aprender e aí finalmente fazer a nossa atividade avaliativa no final das contas, tá ok? Então, de novo, essa é o assunto mais importante dessa unidade, ciclo celular. Mas hoje a gente vai dar início a um outro assunto, que é o assunto de comunicação celular, né? Ou sinalização celular, tá ok? Então, para iniciar, eu queria que vocês me dissessem o que é comunicação. O que é que vocês imaginam quando a gente fala comunicação celular? Então, eu quero que vocês pensem, reflitam e me digam o que é que vocês acham que uma célula, como se uma célula se comunica com a outra? O que é isso? Ela fala? O que está acontecendo, né? Então, do ponto de vista de comunicação, de uma maneira geral, é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber uma resposta, certo? Isso é comunicação de uma maneira geral, tá bom? Quando a gente fala de comunicação celular, a gente está falando exatamente desse processo. A célula, ela vai mandar uma mensagem para uma outra célula e eventualmente ela pode receber uma resposta, tá ok? Pode acontecer um fenômeno de resposta. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como é que essas células elas vão se comunicar umas com as outras? De que maneira? Então, o processo de alteração metabólica de uma célula por ação de uma outra célula através de uma mensagem química é a comunicação celular. Então, quando a gente fala de comunicação de uma maneira geral, normalmente entre pessoas, a gente vai usar palavras, frases, textos, né, informações escritas. Na mensagem celular, o que é que vai acontecer? Uma célula vai interferir na função da outra célula, ela vai mexer com a outra célula através de uma mensagem química, uma substância química que uma célula vai liberar e vai interferir na função de uma outra célula. Então, isso a gente chama de comunicação
ou de sinalização celular, quando uma célula interfere na outra através de uma mensagem química, uma molécula, uma substância que ela libera e que mexe com a outra. Isso a gente chama de comunicação ou sinalização celular, tá ok? Então, isso vai acontecer o tempo inteiro no nosso corpo. Muitas vezes, muito importante para nosso metabolismo, a nossa função celular, o nosso funcionamento, a nossa homeostase, né? A homeostase é o funcionamento equilibrado do corpo, das células, dos tecidos, para que ele exerça sua função, para que o corpo funcione da maneira correta, tá ok? Então, a comunicação celular ela é de extrema importância para o funcionamento do metabolismo, para o funcionamento da homeostase, o funcionamento do sistema, tá bom? Então, prestem bastante atenção, porque esse é um fenômeno biológico de natureza química. E aí a gente vai ter muitas palavrinhas aqui que são moléculas químicas que vão estar envolvidas nesse processo e são de extrema importância para que ele aconteça. Qual é a importância? Né? A gente já acabou de falar mais ou menos isso, mas qual a importância dessa comunicação celular, dessa sinalização química entre células em locais diferentes? Bem, quando a gente está falando de um organismo unicelular, um organismo que só tem uma única célula, ele vai se comunicar com outras células, mas ele vai estar se comunicando, na verdade, com outros organismos, né? Porque eles são organismos unicelulares. Então, cada uma dessas célulazinhas aqui que vocês estão vendo é um ser vivo individual, né? Ele é sozinho um corpo, um ser vivo completo, né? Porque ele é unicelular, só tem uma única célula. Então, quando a gente fala de comunicação celular, no caso de organismos unicelulares, a gente está falando de coordenar atividades entre eles. É a comunicação mesmo que vai acontecer entre dois indivíduos, entre dois seres vivos, tá? Então, quando um lança uma molécula no meio e ela atinge o outro, aí o outro recebe aquela mensagem e isso vai causar uma resposta nele. Ele pode mudar de comportamento. Isso auxilia aí a comunicação entre esses dois seres vivos. Quando a gente está falando de comunicação celular dentro de um mesmo organismo, um organismo que é multicelular, que é pluricelular, que tem muitas e muitas células. Eu até coloquei a imagem aqui de uma árvore, né? Que vocês sabem, os vegetais eles também são formados de células. Eles têm muitas milhões de células, como a gente também tem. Então, essa comunicação entre essas células, ela vai ter uma função um pouco diferente daqueles organismos unicelulares. Ela vai ter a ver com a coordenação das atividades daquele ser vivo, para que o ser vivo funcione de uma maneira única, de uma maneira coordenada, né? Então, vocês sabem, por exemplo, que a respiração interfere no meu batimento cardíaco interfere na oxigenação do meu tecido, da minha pele. A minha pele, ela produz substâncias químicas que são usadas pelo meu pulmão. Meu pulmão absorve o oxigênio que vai ser usado pelo meu neurônio. O meu neurônio vai ter... Então, tudo está interligado, tudo funciona baseado um no outro, é um sistema só, é uma coisa só e tudo só funciona coordenado. Tem que estar tudo muito bem sincronizado, tudo funcionando junto para que aquilo funcione da maneira correta. Então, nos organismos pluricelulares, a comunicação celular tem a função de coordenar as atividades para que todos os tecidos, todos os órgãos daquele sistema trabalhem juntos. Então, se eu estou precisando de oxigênio, eu aviso ao meu pulmão que eu estou precisando de oxigênio, eu aviso a minha circulação sanguínea que eu estou precisando de oxigênio, eu aviso... Se eu estou precisando de nutriente, eu aviso ao meu sistema nervoso, eu aviso ao meu sistema digestório. Então,
esse aviso, essas substâncias que vão levar e trazer mensagens para que tudo daqui se trabalhe junto, trabalhe de forma coordenada, é o que a gente chama de coordenar, né, a atividade do tecido, do órgão, do sistema, que é função da comunicação celular. Então, hoje a gente vai ver como acontece, de que maneira, quais são as moléculas, quais os tipos de comunicação celular. Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje, para a gente entender como funcionam esses processos, que são de extrema importância. Então, quando a gente fala da mensagem, o sinal, eu já falei para vocês, ele é um sinal químico, né? A mensagem, ela não vai ser escrita, a gente não vai ter carta, não tem correio dentro do nosso sistema. Então, tudo aqui funciona com base em química, em reações químicas, que vão acontecer uma seguida da outra, né? Que a gente chama reações seriadas, reações em cadeia. Então, uma reação desperta outra reação, que desperta outra reação, que desperta outra reação. Então, é um fluxo. Acontece um depois do outro, efeito dominó, né? Uma derruba a outra, que funciona a outra, que faz a outra funcionar. Então, esse sinal é um sinal químico, um sinal de reações químicas em cadeia, tá? Então, como é que essas células vão se comunicar? Elas vão... o que é que pode servir de mensagem? Quais são as substâncias que vão servir de mensagem, que vão ser a informação que vai estar sendo levada? Qual é o sinal, né? Então, quase tudo vai ser possível ser usado como uma mensagem química. Quase qualquer substância ela pode funcionar quando liberada de uma célula e recebida por uma outra célula e interfere na função dessa segunda, aí aquilo é uma mensagem química, tá bom? Então, a maioria das mensagens químicas, elas são peptídeos, né? A gente já viu lá na aula de bioquímica celular, vocês também estão vendo na aula de bioquímica básica, que peptídeos são pequenas proteínas, né? Como, por exemplo, a insulina, o glucagon, são hormônios, né? São peptídeos, né? A origem química, ele é uma pequena proteína formada por alguns aminoácidos, né? Até 100, mais ou menos, a gente chama um peptídeo, tá? Então, acima de 100 aminoácidos, a gente vai chamar realmente de uma proteína. Então, em seguida, vocês veem aí as proteínas, né? Longas cadeias de aminoácidos, de centenas a milhares de aminoácidos vão formar essa molécula, e aí ela também pode ser usada como um sinal químico. Ela vai ser produzida por uma célula, enviada para uma outra célula e vai mexer com a atividade daquela célula. Então, ela é um sinal químico, tá? Outra pode ser derivados de aminoácidos, tá? Então, a gente viu lá que a gente tem em torno de uns 20 tipos diferentes de aminoácidos e a gente pode modificar esses aminoácidos para transformar em sinais químicos. Então, a gente tem as histaminas, a epinefrina, né, que é também muito conhecida como adrenalina, tá? Então, é um tipo de substância que é derivada de um aminoácido, que também pode funcionar como um sinal químico. A gente tem também os ésteres e as prostaglandinas. São substâncias derivadas de esteróides, né, de esteroides, substâncias que vão ter essa função de sinal químico em algumas situações, né? A gente tem vários hormônios esteroides, por exemplo, os hormônios sexuais, né? Como a testosterona, a progesterona, né? São exemplos de sinais químicos de classe esteroides, tá? Então, a gente pode também ter até gases, né? Os gases, por exemplo, o óxido nítrico, ele pode ser utilizado como um sinalizador químico, tá? Então, algumas células vão produzir esses gases e eles vão interferir na atividade de outras células. Então, ele funciona realmente como um sinal químico, uma mensagem, né? E aí a gente tem uma outra infinidade de moléculas, né? Eu estou usando aqui um exemplo que é o próprio ATP. Ele também pode ser usado como um sinalizador químico, uma substância de interferência de uma célula em outra, tá bom?
Então, depois que a substância, aquele sinal químico, ele é absorvido, ele entra em contato com a célula que vai receber essa mensagem, o que vai acontecer com essa célula, a gente chama de transdução de sinal. Ou seja, aquele sinal químico, ele vai interferir com aquela célula. E ele pode interferir de diversas maneiras. Ele pode fazer com que a célula mude o seu comportamento, aumente a produção, diminua a produção, pare de fazer alguma coisa que ela está fazendo, tá? Então ela vai interferir com os processos metabólicos, com os processos de produção, de quebra, de síntese, de alguma coisa química, de alguma reação química que esteja acontecendo naquela célula. Então, esse processo entre receber o sinal e a mudança no seu comportamento, a gente chama de transdução de sinal, certo? Então, a gente tem aí aquela conversão de um tipo de sinal externo em outro tipo de sinal interno, né? Essa transdução de sinal. Vocês estão vendo aí o processo de comunicação ilustrado, onde a gente tem um estímulo, né? Algum fator, alguma questão ambiental que vai estimular essa célula, que vai ser a célula sinalizadora, que ela vai produzir a molécula que é sinal, que é a mensagem. Aí ela libera essa sinalização, né, que é a molécula que vai ser assim, o sinal, a mensagem. Essa molécula vai ser absorvida por um receptor, né? Ela vai receber essa mensagem, a célula alvo, né? A célula que vai receber a mensagem, ela vai ter aquele receptor, aquela coisazinha que recebe exatamente aquela molécula sinalizadora, e isso vai sinalizar aqui dentro alguma coisa que vai causar um efeito metabólico, vai causar uma modificação. A passagem entre receber o sinal e causar um efeito, a gente chama de transdução de sinal. A conversão de um tipo de sinal externo em um sinal interno. Então, vocês estão vendo aqui, de novo, ela sinalizada, né, ela mostrada, a recepção, a transdução e a resposta. Então, a transdução é essa reação em cadeia que vai acontecer entre a recepção do sinal e realmente a resposta. Então, a gente vai ter aí uma célula sinalizadora que vai produzir uma molécula sinalizadora e a gente vai ter a célula-alvo que vai apresentar um receptor. Isso é muito importante. Por quê? Porque o sinal químico, a molécula química, ela não é generalizada. Ela não vai atingir qualquer célula. Ela só atinge aquelas células chamadas células-alvo. Ou seja, a molécula que é produzida, o sinal químico, aquela mensagem, ela tem um endereço. Ela não vai para qualquer célula. Ela não atinge qualquer uma. Ela só vai ser recebida pelas células que vão apresentar o receptor. Se a célula não tem o receptor daquela mensagem naquela molécula, ela não recebe a mensagem e aquela mensagem não vai mudar a sua atividade metabólica. Então, somente as células que têm receptores específicos daquela mensagem química é que vão ser ativadas, que vão ser modificadas, tá bom? Então, termina que só as células que têm o receptor específico para aquela mensagem é que vão receber a mensagem. As outras células, elas não recebem. Elas podem até entrar em contato com aquela mensagem, mas nada acontece, não vai acontecer a transdução de sinal, porque não houve o quê? Não houve a recepção do sinal, porque não havia um receptor, que é muito importante, tá? Então, cada tipo de célula, cada tecido, cada célula específica de cada lugar, de cada órgão, ele vai ter receptores específicos na sua membrana, né? Então, faz com que aquela célula só receba sinais que são específicos para aquele órgão, para aquele tecido, tá? Então, não é qualquer tecido, não é qualquer célula que recebe qualquer sinal. Os sinais têm
endereço certo, e esse endereço certo é marcado pelo seu CEP, né? Vamos dizer assim, que é o códigozinho que só aquela célula tem aquele CEP, só aquela célula tem aquele receptor. Se ela não tem o receptor, ela não recebe a mensagem. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma simulação, uma sinalização demonstrada, né? Então a gente tem o quê? Uma célula sinalizadora que ela vai produzir, por exemplo, um fator de crescimento, uma substância química que quando entra em contato com a outra célula, diz para ela se desenvolver, tá? Então isso é um exemplo de sinalização. Então vocês estão vendo ali uma célula sinalizadora que está aqui, né, destacada. Ela produziu um fator de crescimento que é uma molécula química. Aí o que ela vai fazer? Ela joga, ela libera essa substância para o meio. Aí ela se abre, né, se difunde, vai se difundir ali pela aquela substância e termina entrando em contato com o quê? Com um receptor, né? Por quê? Porque essa célula daqui, ela tem esse receptor específico para essa molécula, né? Vamos dizer que essa célula daqui atrás, ela não tem esse receptor, então ela não vai receber a mensagem. Aquela célula que tem o receptor, ela vai se ligar, né, a atração química da molécula, e aí a molécula se liga e aí vai causar a recepção da mensagem, tá? Então, aí esse receptor, ele pode causar uma reação, né? Termina causando uma reação que a gente chama de transdução de sinal. Então, esse receptor aqui vai ter uma transdução de sinal que ele libera uma reação em cadeia química dentro da célula. Acontecem outras coisas, né, outras reações químicas ali dentro dessa célula. E aí termina causando uma resposta metabólica. Aquela célula, ela vai começar, nesse caso aí, que é um fator de crescimento, ela começa a se preparar para se dividir, por exemplo, né? Ela começa a iniciar um processo de replicação, tá? Então, ela vai fazer aí um sinal químico, uma célula sinalizadora produzir uma molécula química, uma mensagem, que foi recebida pela célula, que é a célula-alvo, que tem um receptor específico. E aí causou uma transdução de sinal e causou uma série de reações químicas em cadeia, terminaram causando uma resposta metabólica, uma modificação na função daquela célula. Ela agora mudou o seu comportamento molecular ali, mudou o seu comportamento celular. Então, isso foi um sinal químico, um processo de sinalização, uma comunicação entre células. Isso, de forma resumida, é o que a gente está vendo hoje, tá bom? Aqui vocês estão vendo ilustrado de uma outra maneira a mesma coisa que a gente viu no slide passado. A gente tem um sinal, que é uma molécula química, né? A gente vai ter a membrana, que é a membrana plasmática, a membrana celular. A gente vai ter nessa membrana um receptor, né? Lembrando que esse receptor apenas as células-alvo possuem. Nem todas as células têm todos os receptores. Cada membrana de cada tipo de célula, de cada tipo de tecido, de cada tipo de órgão, ele vai ter receptores específicos, tá? Então, aqui a gente vai ter um receptor específico na célula-alvo e esse sinal, né? O sinal vai se ligar ao receptor e vai causar aqui dentro uma cascata de sinalização, ou seja, uma série de reações químicas em cadeia. Acontece uma reação química que gera uma outra reação química, que gera uma outra reação química, e isso é uma cascata, né? Uma reação química em cadeia. Isso termina causando um resultado, uma resposta, uma modificação no metabolismo daquela célula, tá? Então, algo pode acontecer. Pode ser várias coisas. Pode ser a célula entrar em divisão, pode ser que ela pare de se dividir, pode ser que ela aumente a produção de alguma coisa, ou que ela pare de produzir alguma coisa, ou que ela diminua a sua produção. Então, muitas questões podem acontecer, depende do órgão, depende do tecido, depende da mensagem, né?
Então, isso vai variar de célula para célula, de processo para processo. Mas o que acontece, eu quero que vocês entendam, é o processo, né? Então, a gente vai ter sempre um sinal químico, uma célula-alvo que apresenta um receptor. Esse receptor, quando se liga ao sinal químico, causa uma cascata de sinalização que a gente chama de transdução de sinal. E aí essa transdução de sinal termina num resultado, né, que é a resposta, né, que é a modificação do metabolismo celular. Esse é o processo de comunicação celular. Bom, aqui eu estou exemplificando para vocês um tipo de comunicação celular entre indivíduos unicelulares, certo? Então, nessa imagem daí que vocês estão vendo um tipo de fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que vai fazer a fermentação da cerveja ou do pão, né? Então, ele é muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Então ele é super conhecido, muito estudado, justamente porque ele é utilizado há milhares de anos pela população humana. Então, ela é uma levedura, o que significa que é um fungo unicelular, um fungo que só tem uma única célula. Vocês estão vendo aí, cada uma dessas célulazinhas aí que vocês estão vendo nessa imagem é um único indivíduo, um ser vivo próprio, é um funguinho aí do Saccharomyces cerevisiae. Então, o que acontece com esse tipo de fungo específico? Acontece que ele faz uma espécie de acasalamento, uma espécie de reprodução sexuada, onde a gente vai ter dois tipos celulares. Vai ter um tipo chamado A e vai ter um tipo chamado alfa. As células de cada tipo, elas vão secretar, elas vão produzir e elas vão liberar uma molécula sinalizadora chamada A, e a alfa vai fazer uma molécula sinalizadora chamada alfa, tá? Então, cada um tipo desse célula, ele produz uma molécula diferente que vai ter essa função de atrair aquela outra. É uma sinalização, uma comunicação que chama a célula que é diferente dela para fazer o acasalamento, para fazer a troca de material genético. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem que a gente tem a célula, né, o fungo do tipo A e o fungo do tipo alfa. Que o fungo do tipo A libera o fator A e o fungo do tipo alfa libera o fator alfa. O fungo do tipo A tem um receptor do fator alfa. E o fungo do tipo alfa tem um receptor para o fator A. Então, vocês estão vendo aí que eles, um interfere no outro, isso vai chamar, né? Isso vai atrair aquela célula para eles conseguirem fazer aquela reprodução. Então, vai causar aí uma fusão. Aqui vocês estão vendo o acasalamento. O que acontece é que essas células elas vão se fundir. As células dos fatores aos receptores levam a célula a se fundir, a sua fusão. Vocês estão vendo aí que os citoplasmas das células eles estão unidos, tá? Então, depois dessa união, o que vai acontecer é que o material genético da célula A e o material da célula alfa vai se misturar e vai formar aí uma célula híbrida, uma célula mista, onde a gente vai ter o material de genes da célula A e o material de genes da célula alfa. Então, isso aí é uma troca, vai ter aí o material genético das duas. Vocês estão vendo, isso é um tipo de relação sexual entre fungos unicelulares que só é possível através de um fenômeno de comunicação celular, tá bom? Depois que aquela transdução de sinal, aquela cascata metabólica aconteceu, vai acontecer a resposta, né? Então, essas células que foram atingidas por esse sinal químico, elas vão modificar a sua atividade metabólica de alguma maneira.
aí a gente vai falar um pouco quais os tipos de resposta que são possíveis, né? A gente tem as respostas de ordem bioquímica, né? Na resposta bioquímica, a gente vai ter, por exemplo, a expressão gênica alterada a nível de transcrição, processamento de RNA ou tradução. Ou seja, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá na aula de bioquímica, mas a gente tem o processo de expressão genética, que é o seguinte: lá no DNA da célula, a gente tem os genes. Os genes são receitas que vão ser usadas para a produção de proteínas. Então, essa receita que está guardada lá no DNA, lá no núcleo, a gente vai fazer uma cópia na forma de RNA. Esse processo de cópia a gente chama de transcrição. Então, o DNA, o gene do DNA vai ser copiado, vai ser transcrito na forma de RNA. E esse RNA, ele vai ser usado na forma de tradução. Ele vai ser lido. E lá no ribossomo, ele vai ler o RNA mensageiro e vai fazer uma proteína com base na receita que está escrita ali no RNA, seguindo aquele gene, né, que estava lá no DNA. Então, esse processo de transcrição e tradução até a produção de proteína, a gente vai ter a expressão do gene, né? Então, bioquimicamente, qual a resposta que pode acontecer naquela célula quando ela recebe o sinal químico produzido por uma outra célula? Uma delas é a expressão, a alteração na expressão. Então, a gente pode ter, por exemplo, genes que não estavam sendo expressos, sendo agora passar a ser expresso. Ou o contrário, genes que estavam sendo expressos, a gente estava produzindo as proteínas usando a receitinha daquele gene, agora vão ser silenciados. Então, eles não vão mais ser expressos, tá? Então, o que é que a gente está falando aqui é que aquela cascata metabólica pode terminar causando uma alteração na transcrição, no processamento ou na tradução, na produção dessa proteína. No final das contas, aquela proteína pode ser produzida quando ela não estava sendo produzida, ou ela pode deixar de ser produzida quando ela estava sendo produzida. O que interessa é que eu vou interferir no processo de expressão gênica. Isso é uma das maneiras de mudar o metabolismo celular, né? Outra coisa, eu posso mexer na atividade de enzimas, né? A gente já falou que a gente tem uma classe de proteínas que são as enzimas. Essas enzimas, elas são chamadas de catalisadores biológicos, porque elas permitem reações químicas, elas fazem reações químicas funcionarem mais rápido, né? Então, elas permitem reações químicas. Elas são responsáveis por metabolismo no corpo inteiro. A gente tem milhares de enzimas responsáveis por reações químicas muito específicas. Então, o que pode acontecer nessa resposta é a interferir na atividade de determinadas enzimas. Ou eu posso bloquear a atividade de alguma enzima que estava trabalhando ali, fazendo alguma reação química acontecer. E aí vocês estão vendo aqui uma ilustraçãozinha, que vocês estão vendo uma enzima, aí vocês estão vendo um substrato que se liga a essa enzima, e aí ele é quebrado e vai gerar um produto, né? Que é diferente do que estava no início. Então ele gerou aí um produto. O que eu posso fazer é interferir nessa reação química, parar, e aí a gente não vai ter mais a produção desse produto. Ou eu posso fazer o contrário. Se essa enzima estava funcionando, ela estava parada, ela não estava funcionando, desculpa, ela estava parada, eu posso fazer com que ela passe a funcionar e aí, de novo, eu vou ter a produção desse produto, né? Então, são as maneiras que eu posso interferir no metabolismo, eu posso mexer nas enzimas, tá? Outra coisa que pode acontecer é alterar as proteínas que não são enzimas, né? Alterar essa interação proteína-proteína para induzir alguma coisa ou inibir alguma coisa. Ou eu vou aumentar ou eu vou diminuir alguma reação química. E aí vocês estão vendo que eu tenho uma proteína aqui azulzinha
que estava fazendo alguma coisa, e aí aquele sinal, aquela cascata química termina causando uma ligação, uma interação proteína-proteína, né? Uma interação entre duas proteínas que vai causar aí alguma coisa. Ou ela pode induzir, ela pode fazer alguma reação acontecer, ou ela pode inibir, ela pode fazer alguma coisa deixar de acontecer, né? Então, é uma outra maneira da gente causar aí uma alteração celular, que é causando uma reação, alteração aí de inibição ou de indução por uma interação proteína-proteína, tá? O que é que mais pode acontecer? A gente pode modificar a localização de certas proteínas e outras moléculas alteradas. Ou seja, eu vou fazer a modificação de local de alguma proteína. Eu vou transportar alguma molécula de um local dentro da célula para um outro local. Aí vamos dizer, se ela está aqui, ela está fazendo alguma coisa, aí eu tiro ela daqui e boto em outro local, ela deixa de fazer. Ou, se ela está aqui e ela não está fazendo nada, eu tiro ela daqui e transporto para um outro local, ela pode, nesse outro local, encontrar outras moléculas e causar uma outra reação que não estava acontecendo. Então, da mesma forma, eu posso fazer uma reação que não acontecia passar a acontecer, ou eu posso fazer uma reação que estava acontecendo deixar de acontecer, somente fazendo transporte, né? Mudando a localização de certas moléculas, tá bom? Então, essa é uma outra forma de ter uma resposta. Essa resposta, ela também pode não ser de natureza bioquímica, ela pode ser de uma outra natureza, como, por exemplo, a natureza fisiológica, uma modificação fisiológica. O que é que acontece naquela célula do ponto de vista fisiológico, de função da célula? Bom, a gente pode ter a célula se dividir ou deixar de se dividir. Isso é uma informação. Então, vamos dizer que é uma célula que estava ali sempre naquele ciclo celular acelerado, entrando e saindo de divisão direto. Aí ela recebe um sinal e ela para. Ela para de se dividir. Ou o contrário, uma célula que estava lá na intérfase, bem paradinha naquela fase G0, sem se mexer. Aí vem um sinal, divide. Aí ela começa a se dividir, se dividir, se dividir. Tá entendendo? Então, isso é uma modificação fisiológica da função da célula. Ela vai se dividir ou ela vai deixar de se dividir. Outra resposta pode ser diferenciar, né? A gente já falou aqui que aquelas células, elas não só vão se dividir, mas elas também podem se modificar, né? A gente falou das células tronco, aquelas células que têm a capacidade de se modificar e assumir a forma e a função de uma outra célula. Então, ela pode se transformar numa hemácia, né? Uma célula sanguínea vermelha. Ela pode se transformar num leucócito, uma célula de defesa. Ela pode se transformar numa célula muscular, ela pode se transformar numa célula neural, né, num neurônio. Então, ela vai se diferenciar, né? Então, ela pode receber esse sinal químico que diz para ela, vira um músculo, aí ela vira um músculo. Ela pode receber esse sinal que diz, vira uma célula da pele, aí ela se transforma numa célula da pele, ela se diferencia. Tá? Então, isso é uma forma de uma alteração fisiológica. Ela pode se diferenciar. Outra alteração fisiológica é a morte celular programada, que a gente já comentou aqui e vai ser o assunto da nossa próxima aula, que é a apoptose, né? Então, a célula ela pode receber um sinal químico que diz para ela se suicidar. Ela morreu. Tá? Então, isso é uma outra forma. Ela está lá fazendo a função dela. Se for uma célula muscular, ela está fazendo a músculo. Se for uma célula de defesa, ela está lá defendendo. Né? Então, ela está lá fazendo a função dela. E aí ela recebe um sinal. Ela recebeu um sinal, aí o que acontece com ela? Ela entra em suicídio. Ela entra em apoptose, que é uma morte controlada, uma morte que não vai causar problema para o corpo. Tá? Isso aí é uma modificação fisiológica.
Outra resposta fisiológica é a célula migrar, ela mudar de local, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali um exemplo da célula de defesa que está lá circulando na corrente sanguínea, está dentro do sangue, está lá caminhando pelo sangue, e aí ela recebe um sinal para entrar num tecido. E aí vocês estão vendo ali naquele desenho que ela está lá dentro do sangue e ela vai receber um sinal e ela vai entrar naquele tecido, ela vai passar para aquele tecido, né? E aí ela vai causar aí um processo de defesa, né? Dentro de um tecido. Normalmente a gente chama esse processo de inflamação, né? Quando aquele tecido, por exemplo, está invadido por alguma bactéria, algum fungo, algum agente invasor, e aí aquela célula de defesa ela vai sair do tecido sanguíneo e vai entrar no outro tecido. Pode ser na pele, pode ser no tecido conjuntivo, ela pode entrar no músculo. Ela vai fazer o seu papel de defesa naquele outro local. Então a gente vai ver aí uma resposta fisiológica de migração, tá? Então ela pode sair de um local para um outro local. Isso é uma migração que foi causada por um sinal químico. É uma resposta. Uma outra resposta é ela mudar o seu metabolismo, que a gente já viu aqui. Ela pode mudar o seu comportamento de produção ou de quebra de alguma substância, né? Então, ela estava produzindo alguma coisa e ela deixa de produzir. Ou ela estava quebrando alguma coisa e ela deixa de quebrar. Alguma alteração do ponto de vista bioquímico, alguma alteração no seu metabolismo normal da célula, tá? Ali eu estou mostrando para vocês uma reaçãozinha que é causada pela recepção de um sinal, tá aqui o receptor, que vai mexer com a mitocôndria, né? Que é o órgão de respiração celular que vai produzir ATP. A gente já viu isso na aula dos organelas, então pode causar aí uma alteração na produção de ATP. Ou produz mais, ou produz menos, né? Então isso é uma alteração metabólica, tá bom? Então é uma resposta fisiológica metabólica. Outra coisa que pode acontecer também é a célula passar o sinal adiante, certo? Não acontece basicamente nada com ela. O que é que vai acontecer? Ela recebe o sinal e ela vai passar esse sinal para uma outra célula adiante, tá bom? Então eu recebo de cá e eu passo para lá, tá bom? Então aí isso é uma passagem de sinal. Então ela vai ter uma resposta fisiológica que é passar o sinal adiante, tá bom? E aí a outra célula, no final das contas, né, lá no final, pode passar por várias células até chegar àquela célula-alvo que realmente vai responder de uma maneira diferente. Então, de novo aqui, eu estou mostrando de uma maneira resumida exatamente isso que a gente falou, né? A gente tem um sinal extracelular, uma molécula que vai se ligar ao receptor que está lá na superfície da célula, e aí isso vai causar uma via de sinalização intracelular, né? Que a gente chama de transdução de sinal. Ele pode mexer com o DNA, com o RNA e alterar a síntese de proteínas e aí alterar a maquinaria, né, que a gente chama, a maquinaria citoplasmática, mudar o comportamento da célula. Isso daqui é uma via lenta, que pode gerar de minutos até horas, tá? E aí realmente muda o comportamento da célula, mas muda de maneira bastante lenta. Outra coisa que pode acontecer é alterar a função de proteínas, como a gente já viu, né, na alteração bioquímica. A gente vai ter aí um bloqueio de alguma enzima, ou a ligação proteína-proteína, ou mudar o local de alguma proteína. Alguma coisa acontece na alteração da função dessa proteína e termina causando uma alteração na maquinaria celular que realmente desencadeia uma mudança no comportamento fisiológico daquela célula. Isso daqui já é uma reação rápida.
né? Então, isso leva normalmente poucos segundos até alguns minutos. Mas é muito, muito rápido que aquela célula muda seu comportamento quando isso leva uma alteração na função das proteínas, tá? Se isso vai mexer com DNA, RNA, síntese de proteína, leva bastante tempo, de minutos até horas. Beleza? Essa parte aqui eu acho extremamente interessante. A célula ela pode ter uma resposta diferenciada dependendo do tipo de receptor que ela apresenta, tá? Então, diferentes células elas podem responder de maneira diferente ao mesmo sinal químico. Então, vamos dizer, a célula sinalizadora libera uma substância química e essa substância química vai entrar em contato com várias células. Entrou em contato com a célula número 1 e vai causar uma resposta 1. Entrou em contato com a célula número 2, que tem um outro tipo de receptor, ela vai ter uma resposta diferente. Então, veja, existe uma resposta diferenciada. Então, o que é que vai causar essa resposta diferente se o sinal químico, se a molécula é a mesma? É o receptor. Então, aquele receptor, por exemplo, eu estou usando aqui a resposta. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de um sinal químico que é a acetilcolina. É uma molécula química muito usada, né, pelos neurônios que vão liberar aí essas substâncias. Então, a acetilcolina é uma molécula química. Eu estou falando, é a mesma molécula, ó, é a mesma acetilcolina, a mesma molécula liberada, entrando em contato com diferentes células. Veja só, se essa molécula entra em contato com a célula muscular cardíaca, a célula do músculo do coração, o que é que vai acontecer? Essa célula tem um tipo de receptor que se liga na acetilcolina e causa uma diminuição da contração muscular. Ou seja, se eu coloco a acetilcolina no coração, o coração vai diminuir o batimento, a contração desse músculo do coração, certo? Se isso daqui vai ligar-se a receptores da célula muscular esquelética, que é aqueles outros músculos que estão ligados ao esqueleto, aquele músculo ele já vai causar o contrário, ele vai causar contração, vai fazer com que o músculo se contraia, né? Então veja, é o mesmo sinal, só que a recepção é diferente, causa uma transdução de sinal diferente, causa uma resposta diferente. O mesmo sinal causa resposta diferente em células que têm receptores diferentes, tá? Então, aqui embaixo a gente tem outra, né? A gente tem células da glândula salivar, as células que vão produzir a nossa saliva, tá? Então, recebem a acetilcolina, a mesma molécula, o mesmo sinal. Elas vão ter um outro tipo de receptor que vai causar o quê? A secreção de saliva. Aí essa célula, quando ela recebe o sinal acetilcolina, ela libera saliva, tá? Então vocês vejam, é a mesma resposta, né? O mesmo sinal está aqui destacado, é o mesmo sinal, só que em células diferentes ele vai causar uma resposta diferente. Entenderam? É muito interessante isso. O mesmo sinal químico em células diferentes vão causar respostas diferentes, tá? Nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que está ilustrando por que um mesmo sinal pode causar diferentes respostas, né? Por que acontece essa resposta diferenciada? Veja, eu posso ter aqui, é o mesmo sinal, vocês estão vendo? É o mesmo desenho, é esse triângulozinho. Então, eu estou dizendo para você que a moléculazinha daqui é a mesma, né? Ó, vocês estão vendo que é o mesmo triângulozinho que todos estão recebendo. Mas essa célula daqui tem esse receptorzinho e esse receptor causa essa transdução de sinal e causa a resposta número 1, certo? Então, o sinal químico nessa célula causa a resposta número 1.
Nessa outra célula daqui, a gente vai ter um mesmo sinal, só que dentro o mesmo receptor, mas aqui a transdução de sinal ela vai ser diferente, né? Vocês estão vendo que a cascata que vai acontecer, ela é diferente. E aí ela termina causando a resposta 2 e a resposta 3. Causa duas questões aí na maquinaria da célula que são diferentes da outra célula. Nessa daqui, nessa outra célula, que é essa terceira célula, vocês estão vendo que ela tem o mesmo receptor e ela tem também um outro receptor que vai se ligar a uma outra molécula, a um outro sinal, ao mesmo tempo. Então, se ligou o sinalzinho triângulo e se ligou o sinalzinho bola na mesma célula, causa uma outra cascata, né? Que vocês estão vendo aqui. Essa daqui, que ia causar essa daqui, só que aí essa daqui inativa ou inibe essa daqui, e aí vai causar uma resposta 4, que é uma outra resposta causada pela ação conjunta de dois sinais, certo? Ou, como eu falei para vocês anteriormente, aquela célula tem um receptor que é diferente. Ele recebe o mesmo sinal, mas aquele receptorzinho daqui é diferente e vai causar uma transdução de sinal diferente e vai causar uma resposta diferente, tá bom? Então essas são as formas que aquele mesmo sinal vai causar uma resposta diferenciada. Então, como eu falei agora nesse último slide, pode acontecer a combinação de sinais. Então, não é uma única célula recebe um único sinal e vai ter uma única resposta. Não, a gente vai ter combinações de sinais causando reações químicas. Vocês sabem, a célula ela está fazendo um monte de reações químicas ao mesmo tempo, né? O metabolismo celular ele está acontecendo ali um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, essa célula ela pode ser influenciada de diversas maneiras ao mesmo tempo. Então, cada célula ela vai ser programada para responder a combinações específicas de moléculas sinalizadoras. Então, ela vai reagir não a uma única molécula, ela vai reagir a combinações de sinais que vão dizer para ela o que é que ela deve fazer, tá? Então, vamos dizer, aqui eu estou mostrando para você um exemplo. Eu tenho essa célula que vai receber os sinais A, B e C. E aí, esses sinais A, B e C, eles apenas mantêm a célula sobrevivendo, mantêm a célula fazendo a sua função, somente. Só que essa mesma célula, vamos dizer que ela recebe os sinais A, B e C, que antes diziam para ela manter a sua função, mas ela recebe também os sinais D e o sinal E. Quando ela recebe todos esses sinais, ela compreende, ela entende que ela precisa entrar em divisão. Observe, eu estou falando aqui entender, mas vocês sabem que a célula não tem cérebro, a célula não interpreta. A célula entende, significa que ela vai causar uma série de reações químicas que vão levar ela a se dividir, tá bom? Então ela recebe sinal A, B, C, D e E, significa para ela entre em divisão. Então ela vai entrar em divisão, tá? Agora, se essa mesma célula ela recebe sinal A, B, C, F e G, então ela vai causar dentro dessa célula um processo de diferenciação. Ó, não é para se dividir, não é para você se manter, é para você virar uma outra célula. Aí ela vai entrar em diferenciação, tá? Caso aquela célula deixe de receber esses sinais, deixe de receber os sinais que é para ela continuar mantendo ou fazendo uma reação química um pouco diferente, mudar o seu comportamento celular, e aí, quando ela deixa de receber esse sinal, aí normalmente ela entra em morte celular, né? E aí ela morre porque ela precisa estar o tempo todo recebendo esses sinais para estar aí fazendo o seu comportamento celular, o seu comportamento metabólico, tá bom? Então, essas combinações de sinais é que fazem a célula mudar ou continuar fazendo o seu comportamento, tá? Sem sinal nenhum, a célula morre.
Então, aqui vocês estão vendo os diferentes tipos de comunicação celular. Então, observem, a gente já falou de diferentes respostas, já falou de diferentes transduções, a gente já falou de várias, diferenças nessas respostas. Mas elas também podem ter diferenças, no comportamento do tipo de célula sinalizadora e no tipo de célula, a célula alvo que vai receber e o tipo de mensagem. Então, quando a gente fala do tipo de endócrina, um tipo de mensagem endócrina, a gente vai estar falando de uma célula que a gente chama célula endócrina, célula do sistema endócrino, aquela célula que vai produzir o quê? Hormônios, Nesse caso, o sinal químico é um hormônio, é uma célula que vai produzir uma substância que vai entrar na corrente sanguínea e vai atingir uma célula-alvo que está muito distante da célula endócrina. É uma célula-alvo que tem aquele receptor daquele hormônio, mas que ela está muito distante daquela célula que produziu o hormônio, certo? Então, esse tipo de comunicação a gente chama comunicação endócrina. Outro tipo de comunicação é a comunicação parácrina. A comunicação parácrina é que a célula sinalizadora ela produz o sinal químico e aí ela libera essa substância química que a gente chama de mediador local. Por que local? Porque ele vai se espalhar ali nos arredores daquela célula e ela vai atingir células-alvos que estejam próximas a ela, tá? Então, esse é uma comunicação parácrina. Uma célula libera substância que vai atingir células que estão próximas a ela, certo? Outra é aquela resposta, aquele tipo de comunicação neuronal. Quando a gente fala neuronal, a gente está falando que a célula que é produtora do sinal químico, ela é um neurônio. Ela vai produzir aquela substância que a gente chama de neurotransmissor. Quando aquela substância química ela é produzida pelo neurônio e ela vai ser liberada aqui na sinapse e atingir diretamente aquela célula-alvo por contato, Você está vendo aqui o neurônio, ele libera nessa vala, nesse pequeno espaço que a gente chama de sinapse, e ela é recebida por essa célula-alvo, e aí a gente chama isso daqui, essa substância, de neurotransmissor, e a gente chama esse tipo de comunicação neuronal, tá bom? Vejam, um neurotransmissor, ele pode ser a mesma substância do hormônio, pode ser exatamente a mesma coisa, pode ser a mesmíssima substância. Porém, se ela for produzida pelo neurônio, liberada na sinapse, a gente chama ela de neurotransmissor. Se ela for liberada por uma glândula endócrina, mover pela corrente sanguínea e atingir uma célula que estava bem distante dela, a gente já chama essa mesma substância de hormônio, tá bom? Preste atenção nisso. É a mesma substância, mas o processo é diferente. Então a gente chama de neurotransmissor ou de hormônio, mas é a mesma substância. Outro tipo de comunicação é aquela comunicação dependente de contato, tá? Então essa é entre células que estão fisicamente ligadas, tá bom? Então eu tenho uma célula sinalizadora colada numa célula-alvo. Então essa célula daqui interfere nessa célula de cá, através de uma ligação entre as suas membranas que estão coladas, Então a gente vai ter aquela molécula que é sinalizadora, ela vai estar ligada na membrana. Ela não precisa nem liberar, Que se ela liberasse, a gente vai ter um mediador local. A gente está falando de uma célula que produz aqui a sua substância, e essa substância vai ficar na sua membrana. E aí ela vai interferir na próxima célula. E aí essa célula daqui vai modificar o seu comportamento
E aí a gente chama isso de uma comunicação dependente de contato. Vejam só, a partir de agora eu vou continuar aqui falando sobre os diferentes tipos de comunicação. E vou dar exemplos e vou explicar realmente como funcionam esses diferentes tipos mais a fundo, com mais detalhe. Então, como a aula já está com mais de 1 hora, ela está ficando muito longa, eu vou parar hoje por aqui, né? E vocês já viram que esse conteúdo é um pouco carregado, é um pouco pesado, tem bastante informação. Então, eu vou parar por aqui, vocês estudem essas informações que a gente viu hoje e a gente continua com essa mesma aula na próxima aula, né? Na próxima semana eu vou continuar falando para vocês sobre esses diferentes processos de comunicação, tá bom? Então, estudem, né? Vocês estão vendo que está começando a ficar um pouco mais complicado, então é bom que vocês estudem bastante. Se tiver dúvida, me procurem. Vocês têm meu Instagram, vocês têm meu e-mail. Mas lembrando que eu prefiro que vocês falem comigo pelo direct do Instagram, que é mais fácil para mim responder mais rápido, tá bom? Então, quem não fez a atividade de divisão celular, faz com calma e a gente vai continuar esse assunto na próxima semana, tá bom? Então, grande abraço a todos, responsabilidade nesse distanciamento social e com fé em Deus a gente vai passar dessa curva, tá bom? Grande abraço.